Salve, salve, seres da luz! Sejam todos bem-vindos ao canal Rodox, Além do Sobrenatural. Pessoal, quero agradecer a todos os inscritos e dizer que é um prazer ter vocês aqui comigo, tá legal? Como toda terça-feira eu trago histórias dos inscritos aqui no canal. Se você tem uma história sobrenatural e quer contar pra gente e ver a história ser contada aqui no canal, envie a sua história para contato@rodox.tv. Tá legal? Muito obrigado, muito obrigado a cada um de vocês pelo carinho que eu tenho recebido nas mensagens. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, hein, galera? Pessoal, a primeira história de hoje, eu sei que vocês gostam das histórias, viu? É muito gostoso, né? Ouvir as histórias dos inscritos, dos colegas, dos amigos. E a gente até faz uma comparação, uma analogia com a nossa própria vida, com a nossa própria experiência. Eu vou ler duas histórias para vocês hoje, tá? Não são duas histórias grandes, então dá para ler duas. A primeira história é do Ademilson, tá bom? E ao final de cada história eu deixo as minhas considerações, tá legal? Bom, a primeira história então do Ademilson, ele diz: Olá, meu amigo Rodox, estou te escrevendo para contar um pouco da minha história. Meu nome é Ademilson Ramos, moro em Araçatuba, São Paulo, não perco nenhum vídeo, há muito tempo acompanho o seu canal, sou inscrito. Foi pelo seu canal que aprendi mais sobre o mundo espiritual e pude entender algumas coisas que há muitos anos vem acontecendo comigo. Bom, Ademilson, muito obrigado pelo carinho, obrigado por estar comigo desde o início. Eu quero dizer que eu também aprendo muito com vocês, tá? É uma troca, o aprendizado é sempre uma troca, eu também aprendo muito com vocês. Muito obrigado, Ademilson. Então ele diz aqui, pessoal: sou casado, tenho 2 filhos, minha esposa é evangélica, eu sou batizado, mas não sou praticante, pois estou me interessando pela doutrina espírita. Vou relatar algumas coisas que já me aconteceu. Certa vez, fui fazer uma visita para minha mãe, que mora a 36 quilômetros na cidade vizinha, e passei um dia bem agradável na casa dela. Eu estava sozinho. No final da tarde, me despedi e comecei a viagem de volta para minha casa. Esse dia estava muito bem, dirigindo, curtindo a paisagem, e ao chegar no trecho que tinha vários buracos e curva, acabei diminuindo a velocidade por segurança. Era 17h50 da tarde, e ao chegar próximo a uma curva, avistei 2 pés de uma pessoa no meio do mato. No fim da faixa de rolamento. Estava lá os 2 calcanhares e logo pensei se tratar de um morador de rua que estava precisando de ajuda. Bem, com o carro em movimento eu baixei o vidro e quando o carro passou ao lado dos 2 pés, pude ver uma pessoa sem vida, em decomposição no acostamento. Fiquei apavorado e logo pensei em chamar a polícia militar. Então andei mais 2 quilômetros até um ponto mais alto e quando deu sinal no aparelho celular, fiz uma ligação para a PM relatando o acontecido e o local em que estava o corpo. Bom, voltando lá no local, depois de 10 minutos, para minha surpresa, não havia mais corpo e mais nada. Fui embora pensando naquele fato. Foi uma visão que eu tive. Depois de um tempo em outra cidade viajando com minha esposa e filhos, outra cidade vizinha, a gente vinha de um restaurante à noite, do nada, atravessa 2 seres de luz na pista, na frente do meu carro. 2 pessoas de branco que brilhavam muito. Parei o carro bruscamente achando que ia atropelar as 2 pessoas e, para minha surpresa, só eu vi, ninguém mais no carro viu nada. Isso vem aumentando com o passar dos anos
e não sabia o que estava acontecendo até ver o seu canal, que me ajudou muito a entender um pouco mais do que se passa comigo. Tenho sonhos, premonições. No sonho vou a lugares reais, posso sentir o chão que piso, o vento que bate. Isso tudo foi ficando muito difícil para mim, porque a minha esposa não acredita e acha que tudo isso é o diabo, não acredita em vida após a morte e nem em mentor espiritual. Então, tenho sofrido um pouco com os sonhos, essas visões. Um sonho que tive há 2 meses, minha esposa tem um sobrinho policial recém-formado, e aí eu tive um sonho que eu chegava voando até uma casa que ele estava montando, uma arma de fogo. Chegando até ele, fiquei curioso sobre a montagem da arma, então ele me deu o equipamento para eu segurar no sonho, e nela estava escrito um nome de um país e tinha uma numeração. Vi tudo bem real. Aí ele ia para outra casa e lá ele era assassinado. Acordei de madrugada e anotei no papel o nome do país e o número da arma, Rodox. Contei o sonho para minha esposa. Ela, como nunca acreditou, acabou se interessando pela história, pela riqueza de detalhes e mandou uma mensagem para o sobrinho contando o ocorrido e passou as informações que eu anotei. Rodox, ele nem quis escrever, tirou uma foto da arma e mandou para minha esposa sem acreditar. Mesmo número do sonho e o país, Áustria, gravado na arma. Foi de arrepiar. Bom, meu amigo, vou ficando por aqui, agradeço demais. Seu trabalho é muito importante no resgate dos irmãos que estão confusos e perdidos e também despertando as pessoas que o mundo espiritual. Mentores, guias existem e não estamos sozinhos na caminhada. Um abraço. Bom, muito bem, interessante o que ele falou aqui, porque o objetivo do meu canal é esse mesmo, tá, pessoal? Não só contribuir com o plano espiritual, com os mentores socorristas, mas também causar, mexer, provocar vocês aí, fazendo com que vocês, muitos de vocês, despertem espiritualmente. Claro, muitos de vocês já são despertos, já têm uma intimidade, um conhecimento com a espiritualidade, mas outras pessoas estão, graças a Deus, despertando-se espiritualmente e compreendendo, né, o que é a nossa passagem aqui na Terra, o que é essa nossa experiência, e que a vida, na verdade, ela é fora do corpo, ela é espiritual. A vida eterna é espiritual, tá? Nós estamos apenas numa fase da evolução, tendo que encarnar aqui na Terra, na 3ª dimensão. Então eu fico muito feliz em saber que o canal está colaborando com você, meu amigo. E interessante isso, né, pessoal? Um casal que a esposa é evangélica e ele é espírita. Interessante essa mescla, né? E graças a Deus eles se dão muito bem e eu acho isso de extrema importância, né? Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua forma de se conectar com Deus. Cada um tem a sintonia necessária para se conectar com religiões e doutrinas, né? Então, a esposa é evangélica, então ela é um pouco mais cética que ele, ou até muito mais cética neste aspecto da reencarnação, do lado espiritual, né? Então, a crença dela, como evangélica, diz que ela deve seguir por um outro caminho. E ele já na doutrina espírita, ele compreende a reencarnação, a vida após a morte, as experiências espirituais, mediúnicas que ele tem. E isso é interessante, eu tenho certeza que nesse casamento eles fazem várias trocas de experiências que acabam sendo positivas, né, para os dois, né? Parabéns para vocês, tá? Meu amigo, para você e para sua esposa. Acho sim que você tem uma mediunidade aflorada,
esses sonhos premonitórios que você tem, sim, você pode entender como sonhos premonitórios, mas você faz viagens fora do corpo, a tal viagem astral, experiência fora do corpo, de uma forma mais consciente. Por isso que você lembra dos detalhes. Quando você foi lá na casa do parente da sua esposa e conseguiu ver com detalhes lá o equipamento, o nome, na verdade você estava lá, né? Você foi até lá, enquanto o seu corpo repousava, descansava, né? Porque o corpo repousa, descansa. A mente, a consciência não, a consciência se expande pelo universo. Então, os sonhos que a gente tem, na verdade, são experiências que a nossa consciência está tendo de forma extrafísica. E ele faz isso de uma forma muito consciente, muito legal isso. Acho que você tem que usar isso para o teu autoaperfeiçoamento, você precisa entender isso mais, buscar no centro espírita, no kardecismo, cursos e faculdades para você desenvolver o teu lado mediúnico com mais conhecimento, compreendendo tudo isso que acontece, usar ao teu favor e principalmente em favor das pessoas que te cercam e do mundo, tá? Os médiuns têm um papel fundamental na contribuição para as relações humanas, o desenvolvimento da nossa sociedade, o desenvolvimento da nossa consciência. Então isso é muito importante, e eu acho que você deve desenvolver isso de forma mais técnica mesmo, não só... claro, o canal do Rodox aqui está te ajudando, legal, graças a Deus por isso, mas eu acho que você deve buscar suporte também na doutrina, que é onde você tem mais afinidade, para você alçar voos maiores, com mais profundidade, com mais conhecimento, entender o que está acontecendo, dominar mais isso sem ter medo, né, que não precisa ter medo da mediunidade, e usar isso em teu favor e em prol da sociedade em que você vive. Tá legal? E assim você vai estar contribuindo para o mundo também. Muito obrigado. Obrigado, Ademilson, pela sua história. Muito obrigado mesmo, amigão. Bom, agora, deixa eu ver aqui se posso falar o nome dela aqui. Eu não li as histórias de hoje, tá, pessoal? Não deu tempo. Tô gravando assim de bate-pronto. Não pede para ocultar o nome, então vamos lá. É a Ana Paula Vieira, tá? Boa noite, Rodox. Tentarei ser breve. Beleza. Tentarei ser breve, mas eu tenho 42 anos e desde que me conheço por gente convivi com o que vou relatar agora. Beleza. Eu nunca tive avós, porém o problema é o desencarne da minha avó paterna, que ocorreu quando eu tinha 3 meses de vida. Ela era espírita, mesa branca, e por conta do preconceito da família, abandonou a religião, a doutrina, e foi adoecendo com o passar dos anos. Faleceu por conta de diabetes, infarto, e ficou algumas vezes internada por distúrbios mentais. Primeira aparição, relato da minha mãe, foi ela me olhando no berço e minha mãe quase teve um treco. Opa, epa. Depois ocorreram outras aparições. Na casa dos meus pais aconteciam coisas estranhas. Ela nunca gostou da minha mãe, entre parênteses, tá? Quando fui crescendo, fui notando, mas fui me acostumando. Luzes que acendiam e apagavam sozinhas. Escutávamos barulho de alguém varrendo a casa, a torneira da pia abria sozinha. E eu diversas vezes ia fechar essas torneiras que abriam sozinhas. E o pior foi quando o pai comprou um fogão elétrico e o botão de acender acionava sozinho a noite toda.
até que a mãe desistiu de deixar ligado. Mas ela morava na casa antes dos meus pais. Acho que ela está se referindo aí à avó, né, paterna, que faleceu, desencarnou quando ela era criança. Ela morava nessa casa antes. Beleza, vamos lá, vamos seguir aqui. Meu tio construiu no terreno e então começou a acontecer fatos na casa dele também. Uma vez a esposa dele viu uma pessoa na janela e gritou, chamou até a polícia, os vizinhos vieram ajudar. Foi uma gritaria geral, minha tia achou que era um ladrão e fuzuê total. Depois do susto e avaliação dos policiais militares, ficou claro que não tinha ninguém no terreno do fundo, que é isolado por mais de 10 metros do nível da rua abaixo, e que não teria como ninguém entrar lá e se pendurar na janela da sala. 10 metros acima do nível da rua, hein? Não teria como ninguém se pendurar na janela da sala, que é no primeiro andar do sobrado. Minha mãe e minha tia se uniram para buscar ajuda em benzedeiras e eu ia junto. E aí isto até que resolveu por um tempo. Depois começava tudo de novo e eu com 15 anos comecei a frequentar a Umbanda. Até que um dia o caboclo Ubiratã disse: Fia, todo dia enviamos um para cuidar de vocês. Precisamos ir até sua casa. Pensei, vixe, por que o pai de santo era isolado de nós? O pai de santo era isolado de nós novos no terreiro. Meio elite, enfim. Ah, tá, ela estava dizendo que ele era o pai de santo era um pouco afastado dos novos ali, que ela colocou entre parênteses aqui, ele era meio elite, né? Mas falei com a esposa dele e foram para nossa casa. Resumo, foram 5 médiuns mais velhos da casa, né? Fizeram orações e limparam a casa. Mas não deu um mês, tudo voltar a acontecer de novo. Luzes apagando e acendendo, barulhos, etc. A gente varrendo a casa. Eu já não aguentava mais. Fizemos missas, acendemos velas em cruzeiro, etc. E nada. Eu surtei e gritei com toda a força e fé que tinha, que se não procurasse seu lugar, eu iria acender fundanga e aprisionar ela no inferno. Eita! Foi o que resolveu até eu me casar e sair de lá. Porém, depois disso tudo, piorou. Pois uma outra tia que também mora no terreno, filha mais velha, é uma pessoa má. Tão má que toda a família fala mal com ela. Mal fala com ela, perdão. Toda a família mal fala com ela. Nem dá para nadar, nem dá para falar o que esta mulher já fez. Tem atos criminosos e por ser da família ninguém nunca denunciou. Enfim, essa mulher começou a convocar a mãe, que é a avó, né, que está desencarnada. Ela sempre se diz católica fervorosa, mas acha graça a mãe dela deitar na cama com ela, mexer no cabelo dela. Minha prima, filha única, não aguentou mais morar na casa, chorava, pois ela via a avó aparecendo e fazendo cara feia, resmungando no ouvido e não deixava ninguém dormir, e a mãe dela achava isso lindo. Muito bem, passou o tempo, me separei, morei de aluguel, mas com o falecimento do meu pai, minha mãe dividiu a casa e parte do terreno comigo. Para sair do aluguel, estou aqui há 4 anos, mas vivo ela escreveu aqui inverno, mas deve ser inferno, né? Vivo um inferno, pois a tia má só piora a podridão do coração a cada dia.
não dorme, não deixa ninguém dormir, falando coisas ruins e desejando mal a toda a família, à noite, todos os dias. Já fui em consulta com 2 Exus de Candomblé que não conseguiram sequer ver minha casa, tamanha energia de Egum que tem na casa da minha mãe e tia. Na minha casa, às vezes, sinto energia ruim, mas acendo velas para Exu e anjo da guarda. Nenhum dos meus primos e eu somos felizes no amor e temos uma vida de luta. Parece que somos amaldiçoados e tive um filho e meu primo também teve um filho. Apenas nós 2, os mais velhos, ainda conseguimos dar sequência à família. A filha desta tia é cardíaca, tem vários problemas de saúde e leve retardo. Minha irmã caçula também tem distúrbio. Meu filho, aos 7 anos, se tornou diabético. Não temos uma vida fácil. Olha, eu vi aqui essa história aqui, até mais como um desabafo, querida e amada Ana Paula. Ana, muito obrigado por você compartilhar a sua história, tá? A sua intimidade com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Eu acho que é bem complicado, eu aceito, entendo essa tua história mais como um desabafo. E te digo uma coisa, família está muito ligada ao nosso karma, né? Então, a gente não nasce por acaso, de forma aleatória, tendo a mãe, o pai, os irmãos que a gente tem, os tios, os avós, estamos todos ali na mesma panela, na mesma receita. Agora, a gente precisa ir superando as dificuldades e as diferenças. Sei que é difícil pagar aluguel, né? Você aí deve ter uma certa comodidade, mas reflita se não vale a pena você ter uma vida mais independente, né? No sentido de se vale a pena para pagar um aluguel e sair dessa casa que tem tantos problemas espirituais, né? Parece que a tua avó realmente ficou apegada aí à casa, à matéria, né? Ao terreno, e tem uma interação direta aí com a sua tia, aparece para as netas, né? Para as sobrinhas. Olha, é uma situação bem complicada mesmo. Às vezes uma limpeza de casa não é suficiente, né? E claro, você procurou ajuda na Umbanda, rezou missa, eu sei que você fez tudo que tinha que fazer. Você vê, os médiuns foram aí, né, na tua casa e resolveu por um mês. Por quê? Quando a gente faz um trabalho de limpeza ou um resgate, isso não quer dizer que está resolvido para sempre. O plano espiritual é muito dinâmico. Muitos espíritos que a mentora Sara resgata aqui nesse programa, esses espíritos eles são levados por um pronto-socorro, digamos assim, para serem restabelecidos, né? E depois, sim, eles podem ter a oportunidade de migrar para uma colônia. Mas muitos não migram para a colônia, voltam para o mesmo estado em que estavam antes. Um estado deplorável, presos em sintonias baixas, que são sintonias que estão ligadas ao apego, à maldade, aos vícios. Tudo isso acaba aprisionando esses espíritos. E a tua avó, com certeza, ela teve centenas de oportunidades de sair desse ambiente, se é que é a tua avó que está aí, tá? Então eu estou acreditando na sua história. Eu não fui aí fazer uma investigação. Eu não fiz transcomunicação aí, eu não me comuniquei, então não tenho como afirmar nada. Mas pelo que você me disse aqui na história, tudo leva a crer que é a sua avó, tá? Então, se ela está aí ainda, é porque de certa forma os vivos, presta atenção. Se esse espírito está aí ainda, é porque de certa forma os vivos que também estão aí alimentam. Então, veja, um alimenta o outro. Você disse que a tua tia gosta, né, de sentir ela puxando o cabelo dela à noite enquanto dorme. Então, veja, há uma interação daqueles que estão na carne e daqueles que já não estão mais. Um alimenta o outro de forma energética.
E isso se torna um ciclo quase que infinito, né? Fica nesse looping. Então eu digo a você que o trabalho espiritual que foi feito aí, é quando vão fazer uma limpeza na sua casa, as pessoas que moram aí têm que continuar fazendo o trabalho. Quando você tem pensamentos negativos, atitudes negativas, quando não olha o lado bom da vida, só olha o lado ruim, isso abre um canal enorme para que espíritos aproveitadores, espíritos negativos façam a aproximação e comunguem com vocês aí do mesmo ambiente. Então não adianta nada ir um pai de santo, um pastor, um padre, um mentor espiritual fazer. Não adianta se aqueles que estão aí vivendo não fizer também a sua parte. Tá bom? Mas eu desejo tudo de bom para você, minha amiga e irmã Ana Paula Vieira. Obrigado por compartilhar a sua história. Pense se quando for possível, tá? Vamos pensar, quando for possível, você optar por pagar um aluguel, sair desse ambiente e ter uma vida mais saudável, né? E deixar que esta casa ela tenha a dinâmica daqueles que estão ali que queiram ter, né? Porque não tem como a gente obrigar ninguém, né? Nós temos livre-arbítrio. A gente vibra naquilo que a gente quer, tá bom? A gente vibra naquilo que a gente quer. Então, se eu quero vibrar amor, eu vou vibrar amor. Se eu quero vibrar tristeza, eu vou vibrar na tristeza. Nós optamos, tá bom? A culpa não é externa, é sempre interna. E Deus nos dá a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa consciência, o nosso corpo, para que a gente construa a nossa própria história e as próprias ferramentas para que a gente consiga articular melhor a nossa história, levar para lá, levar para cá e se sentir melhor dentro das nossas escolhas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Esse foi mais um História Sobrenatural aqui no canal do Rodox. Peço a você que, se gostou dessa história, deixe o seu like e até amanhã, pessoal. Amanhã é a primeira parte da investigação noturna no casarão de 175 anos no centro de São Paulo. Valeu! Até lá! Tchau!